Correio Debate de volta, hoje é dia do médico e a gente continua aqui no estúdio, na entrevista com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Bruno Leandro de Souza. Falei no final do bloco anterior do caso do Hospital de Bahia, que teve uma interdição ética. O que isso significa, doutor? Significa dizer que os médicos não podem trabalhar naquela unidade enquanto ela estiver sob interdição cautelar do trabalho do médico, porque as condições de atendimento das pessoas estão tão precárias que colocam em risco, inclusive, o próprio ato médico. No caso de Bahia, faltava saneantes, são produtos indispensáveis para a limpeza do hospital. Ora, a higienização é importante para qualquer... Mas principalmente num hospital, né? Então, se eu faço uma cirurgia e não tenho uma limpeza adequada, eu posso fazer infecção grave numa pessoa. Para o médico e para outros pacientes, é terrível para todo mundo. É. Também alguns pontos de oxigênio, algumas coisas da infraestrutura que estavam precarizadas, que poderiam, nestes outros casos, serem realizados uma obra, alguma coisa nesse sentido, mas diante de todas essas questões juntas, não houve outra alternativa que não seja interditar. Só deixando claro, o Conselho não gosta de interditar, é ruim para as pessoas, é ruim para o médico, é ruim para todo mundo, mas a gente não pode deixar as pessoas, obviamente, em condições indignas de atendimento. Mas quando o gestor é reincidente, como a prefeita de Bahia, nesses casos há como acionar a justiça? O Ministério Público e a Vigilância Sanitária participaram dessas ações. Então, o Ministério Público, obviamente, é quem cuida dessa questão da esfera eleitoral, da esfera criminal, da esfera civil, e o Conselho Regional de Medicina compete a ele a questão ética do trabalho do médico. Quando o Ministério Público não participa, a gente oficia o Ministério Público e o Tribunal de Justiça também participar dessas ações. A gente fala de carências tão pequenas assim como saneantes, né? Com um produto que você pode ali comprar na prateleira de qualquer fornecedor de material médico, mas a gente está tratando hoje no mundo todo já de coisas muito maiores, muito mais amplas, inteligência artificial, cirurgia robótica. Isso já é uma realidade para o médico brasileiro? Com certeza, o médico brasileiro para o médico paraibano. Na verdade, a inteligência artificial ela vem aí para ajudar, para facilitar o diagnóstico, para fazer com que as ações elas sejam muito mais assertivas, mas uma coisa é importante, Hermes, ela não substitui o contato com o médico. Ou seja, o médico ainda vai ter que escutar o seu paciente, palpar, vai ter que olhar no olho, verificar como é que o paciente caminha, verificar como é que está, para fazer com que essas tecnologias, essas novas tecnologias auxiliem no seu trabalho, mas não substitui o contato humano em hipótese nenhuma. A medicina é uma ciência muito humana. Quer dizer, a inteligência artificial tem que ser usada para potencializar a precisão do receituário. Perfeitamente, da prescrição, do diagnóstico, da cirurgia. Né? Mas não vai substituir nunca o trabalho humano, porque a medicina depende disso, depende do olho no olho, depende da aflição. Às vezes eu percebo a doença de um paciente só no caminhar, se ele vem mancando, se ele vem com uma dificuldade na marcha, se ele puxa mais a perna direita com uma dor abdominal, por exemplo, é uma apendicite. Isso a inteligência artificial não consegue detectar como a gente consegue detectar na prática. Tá, a gente vai ter uma posse aí de 121 prefeitos. Aliás, foram eleitos 121 prefeitos, vamos ter uma posse lá em janeiro dos 223, aliás. 221 foram eleitos no primeiro turno, 223 vão ser empossados porque falta João Pessoa e Campina Grande. No geral, os hospitais municipais e regionais, qual a situação deles aqui no estado? Posso dizer com propriedade de quem já visitou 219 dos 223 municípios, ainda me faltam 4. De quem andou no último ano 46 mil quilômetros por essa Paraíba. Olha que a circunferência da Terra tem 40 mil quilômetros, ou seja, mais do que uma volta na Terra na Paraíba nós andamos. Então eu conheço os 38 unidades hospitalares e de saúde que o Estado gerencia, conheço os 3 federais e conheço a maioria dos hospitais municipais. Existem prefeituras cuja população é pequena, relativamente pequena, de 5 a 10 mil habitantes, que têm hospitais maravilhosos. E tem outros locais com populações maiores que os hospitais que a estrutura tem muita carência. Mas para todas elas a gente tem que ver caso a caso e dar soluções específicas, porque a peculiaridade do funcionamento de cada uma tem que ser respeitada. Eu não quero, por exemplo, que uma prefeitura de 5 mil habitantes tenha tomografia, porque eu sei que isso é insustentável do ponto de vista de economia da saúde, mas eu também não posso deixar que ela tenha um atendimento diário, fazer uma rede de regulação eficiente, onde o paciente naquela comunidade tenha um hospital de referência. Então tudo isso é cobrado, tudo isso é levado ao gestor público e obviamente que a gente, assim que for empossado todos os prefeitos, nós vamos encaminhar a nossa carta de intenções propositivas para a saúde, não só do Conselho Regional de Medicina, mas de todas as entidades médicas unidas. Vai ser uma espécie de compromisso dos gestores, né? Isso. Para com a população, não é com a categoria específica do médico, não é privilégio nenhum. Não, pelo contrário. Aliás, a gente amplia para todas as profissões de saúde,
né? E o que nós queremos é o seguinte, até porque se investir na medicina, investe na sociedade. Então, o investimento que nós queremos na medicina é infraestrutura, que tenha medicamento para a população, que tenha equipamento capaz de fazer com que o diagnóstico seja mais preciso, que tenha, na verdade, uma rede onde um paciente de uma determinada localidade ele tenha vaga em uma outra localidade, caso ele necessite de uma maior complexidade, e que isso seja garantido, porque o médico precisa atuar em condições dignas para oferecer dignidade ao atendimento das pessoas. O investimento dos municípios, assim como dos estados, o investimento é regulado, né, constitucionalmente, né, tem aquele percentual 15%. obrigatório, 15% na mínimo. saúde, o mínimo. Mas já aplicando o mínimo já dá para fazer muita coisa no município pequeno. Com toda certeza, dá para fazer muita coisa, dá para investir, e aí eu apelo também para as questões de prevenção da saúde, a atenção primária à saúde, aquela UBS, aquele postinho de saúde, aquele precisa ser bem valorizado, Hermes, porque 80% das doenças eu posso prevenir. Eu não preciso nem tratar. Saneamento básico é algo que a gente precisa investir muito, porque cada real que eu invisto em saneamento básico, eu economizo 4 de gasto com a saúde. Às vezes a prefeitura ou outros governos não querem investir tanto porque é uma obra que fica aterrada, que ninguém vê. Mas é muito importante para a sua população. Mas evita despesas, evita né? muitas despesas, né? Com toda certeza. A começar ali do hospital que está lá no município, no estado, até chegar na Previdência, né? Um caso mais complexo. Com toda certeza. Vamos solicitar então um reforço na atenção primária à saúde, que é onde vive a população. É naquela comunidade rural, é naquela comunidade urbana, é para fazer com que as ações elas sejam de prevenção e não necessariamente somente de tratamento. O governo do estado lançou alguns programas relacionados ao atendimento médico, né? O Coração Paraibano, o Opera Paraíba. Isso dá resultados? Olha, o Opera Paraíba ele foi criado já por um represamento, por uma ação que ela ficou represada durante anos, né? E que necessitou do programa para que essa fila, digamos, diminuísse. Agora, o que é necessário é um planejamento, não necessariamente agora um mutirão, vendo os casos represados, mas eu quero fazer o seguinte, um paciente com hérnia hoje, onde é que ele vai ser operado? E esse planejamento ele precisa melhor existir. Os índices, pelo menos os indicadores do programa, e aí eu tenho que reconhecer, do programa Coração Paraibano e do Paraíba pelo Câncer são positivos. Eu tive 33% de redução, por exemplo, dos pacientes que tiveram problemas cardiovasculares graves. Olha, diminuir 30% de infartos que causaram morte num estado como a Paraíba e numa doença que mais mata, que são as doenças cardiovasculares, é um índice muito importante, sim. O processo precisa ser aperfeiçoado e levado para mais comunidades. Eu vi, inclusive, um caso essa semana de um hospital que recebeu 5 pacientes que estavam em, eu vou dizer um termo que eu não sei nem se é correto, pré-infarto. Sim. E foram salvos, né? Por essa ação, por essa intervenção médica. Com toda certeza. Isso é muito importante. Bom, e nós estamos no Dia do Médico, mas durante todo o mês as entidades médicas estão realizando eventos, né? Aliás, isso é uma característica boa, recente, e pena que foi só recente, mas ainda bem que nós estamos, que é a união das entidades médicas. Nós estamos juntos, a Academia Paraibana de Medicina, a Associação Médica, o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina, agregados e alinhados com outras ações, com o próprio Sistema Unimed, Sicredi, para tentar juntos fortalecer as pautas médicas. E hoje nós teremos o evento patrocinado pelo Sindicato dos Médicos, amanhã nós teremos aqui no Conselho Regional de Medicina um evento de bioética e durante todo o mês foi um mês de grande confraternização e também de lembrança de grandes ações que precisam ser feitas em prol da categoria. Ok, doutor Bruno, queria agradecer sua presença aqui no Correio Debate. A gente tem uma série de pauta aí que a gente passaria aí 2, 3 programas 2 horas conversando. Só o senhor já deu um toque aí no final, a bioética, que a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Obrigado pela presença, viu? Parabéns pelo dia e transmita aí também os parabéns aqui do Sistema Correio a toda a categoria médica da Paraíba. Feliz Dia dos Médicos e parabenizem o seu médico. Você que não é médico, que está nos escutando, está nos ouvindo agora e está nos vendo agora, parabenize o seu médico. A gente precisa desse carinho. Ok, valeu, obrigado.